Como definir em quais ativos e setores devo investir? Como chegar na alocação ideal? Nesse vídeo, vou mostrar para vocês o racional por trás das escolhas de cada ativo e setores. Recentemente fizemos um vídeo mostrando todos os setores da Bolsa Brasileira. Porém, são muitos setores e muitas ações. Então, muita gente ainda fica com dúvida. Quais setores eu devo escolher? E dentro desses setores, quantas empresas ou qual peso eu devo colocar em cada um? Primeiramente, antes da gente definir o percentual de ativos que a gente vai colocar na nossa carteira, a gente tem que definir nossas metas. O que a gente está querendo com aqueles investimentos? O ideal é a gente separar a nossa carteira previdenciária da nossa carteira de curto e médio prazo. A gente tem que deixar bem separado a nossa carteira previdenciária, com objetivo de longo prazo, do nosso dinheiro de curto e médio prazo. Na nossa carteira previdenciária, a gente vai escolher ativos no longo prazo, pensando no longo prazo, na valorização e dividendo desses ativos, mas sem uma data definida. É para daqui 10, 15, 20 anos. É para aposentadoria. São ativos que eu não posso mexer. A outra parte da nossa carteira, ideal até que seja colocado em outro banco, é os objetivos de curto e médio prazo. Curto prazo é o quê? A reserva de emergência. A gente tem que ter essa reserva de emergência. A reserva de emergência é investido num ativo de liquidez diária. Outra coisa é o dinheiro com objetivo para médio prazo. Eu vou precisar daquele dinheiro para daqui 2 anos, daqui 4 anos, daqui 5 anos. É um dinheiro para me comprar uma casa, comprar um carro, para fazer uma festa, para me viajar. Eu não posso colocar na nossa carteira previdenciária. A carteira previdenciária tem que ser bem separada. Esses ativos eu vou colocar preferencialmente na renda fixa. Então, já definindo isso e deixando bem claro que a gente está tratando aqui dos objetivos de longo prazo, não de curto e médio prazo, a gente vai definir agora os objetivos dessa carteira. Qual que é o ideal para essa carteira? O ideal é a gente investir, a gente definir um percentual da nossa renda, seja lá 10, 15, 20%, que a gente vê que a gente consegue, e se sobrar um dinheiro a mais ou a gente conseguir um dinheiro a mais, o ideal é não colocar ali, mas sim deixar numa reserva de emergência ou no objetivo de médio prazo, porque caso eu coloque tudo que sobrar ali e depois eu precisar, eu vou ter que mexer ali e não é bom. Então coloca no objetivo de médio prazo, deixa num CDB de liquidez diária, na caixinha aí, porquinho, o que seja desses bancos digitais que rendem 100% CDI ou um pouquinho mais, bancos seguros, mas não coloca tudo lá, porque senão uma hora que acontecer uma emergência de verdade, a gente vai ter que mexer naquilo e não é o objetivo. Beleza, então agora que a gente já está tudo no mesmo plano, a gente vai tratar dos objetivos de longo prazo, a gente vai definir uma carteira ideal. Mas o que é uma carteira ideal? Diversificar não é simplesmente eu pegar qualquer tipo de ativo e sair colocando lá, comprando qualquer coisa que eu vou estar diversificando. Assim é melhor eu comprar um ETF. Quando a gente monta uma carteira, tem que ter um racional por trás disso. Senão vira pulverização. Antes da gente definir quais os ativos comprar, a gente tem que definir um peso para cada tipo de ativo. Uma carteira ideal para uma pessoa conservadora seria uma porcentagem, por exemplo, 50% de renda fixa, 25% de ações, 25% de fundo imobiliário. Essa renda fixa aqui é diferente daquela que eu citei no começo do vídeo, curto e médio prazo. Essa é uma renda fixa para longo prazo. Eu posso pegar produtos já para longo prazo. Ela está dentro da nossa aposentadoria, ela faz parte dessa carteira. Para a gente conseguir diversificar melhor ainda, a gente pode incluir ativos internacionais, que são ativos geralmente dolarizados. Ou então, para quem quer ser um pouco mais arrojado, a gente pode definir um percentual um pouco maior para ações brasileiras. Então, nesse vídeo aqui, a gente vai separar só a parte de ações. No vídeo sobre setores da Bolsa, a gente viu que a Bolsa é dividida em 10 setores. São todos esses que vocês estão vendo aí agora na tela. Mas esses setores são iguais? Em que eu vou investir? Qual escolher? Eu vou dar um peso igual para cada? Como que a gente define isso? Quando a gente analisa opiniões de investidores, inclusive investidores profissionais, a gente chega em 2 setores que são quase que unanimidade nas carteiras de investimento em ações, que são o setor financeiro e o setor de utilidade pública. Financeiro são os bancos e as seguradoras, e utilidade pública, energia elétrica e saneamento. Outros setores que são interessantes também para investir, e são setores perenes,
são os setores de bem industrial, setor de saúde, setor de refino, distribuição de petróleo, gás ou biocombustíveis e o setor de materiais básicos, que são as commodities. Para definir uma alocação ideal nesses setores, a gente chega em uma quantidade de ativos por setores. Isso aqui não é uma regra, é uma indicação para auxiliar na hora da gente estar fazendo os estudos e escolher os ativos. Para definir uma alocação ideal dentro desses setores, primeiro a gente começa para aqueles setores mais indicados, setores mais perenes, mais lucrativos e que têm uma maior previsibilidade. Inicialmente a gente vai setor de financeiro e utilidade pública. O que é o ideal ali? A gente escolher entre 2 a 4 empresas, 2, 3, 4 empresas em cada setor. No setor de financeiro a gente pode escolher uns 2 bancos e uma seguradora ou 3 bancos, um banco e uma seguradora. No setor de utilidade pública, o que é o ideal? A gente escolher umas 2 a 3 ações de empresas elétricas, aí a gente pode diversificar dentro ali também, entre distribuidoras, transmissoras e geradoras. Tem empresas que fazem isso tudo. E mais pelo menos uma empresa de saneamento. Aí depois a gente vai para os outros setores, que são bens industriais, materiais básicos, petróleo, gás e saúde. A gente escolhe ali entre 1 e 2 empresas de cada setor desse. Não precisa ser todos. Às vezes a gente pode escolher 1 ou 2 desses 4 setores para a gente não estar pulverizando. Logo após vem o setor de consumo cíclico e não cíclico. Eu deixei os dois ali porque, primeiro, consumo cíclico, o próprio nome já diz, ele é cíclico, ele vai variar. Quando a economia está mal, vai mal. Quando a economia melhora, geralmente melhora. Então, assim, são empresas mais difíceis de analisar, principalmente para quem está começando, não é indicado, porque ele vai ter uma variação, às vezes fica muito tempo no negativo e acaba que a pessoa vende quando está em baixa, perdendo dinheiro. E já o consumo não cíclico são empresas difíceis de se analisar, muitas delas ali tem empresa que é envolvida com corrupção, envolvida com o governo, é bem complicado. E por último, eu deixei o setor de comunicações e tecnologia da informação. Setor de comunicações, porque tem basicamente 2 empresas ali que dá para investir. Eu não acho tão interessante estar investindo num setor tão pequeno. E o setor de tecnologia da informação aqui no Brasil não é muito bem desenvolvido e é um setor arriscado. Se for para investir em empresas de tecnologia, eu prefiro investir lá fora. Então, definindo essas quantidades de ativos em cada setor, a gente tem uma carteira mais ou menos assim. Se a gente for investir pelo aquele máximo, seria 4 empresas de utilidade pública, 4 empresas de setor financeiro, 2 materiais básicos, a gente vai ter aproximadamente 20 empresas e seria essa distribuição. 20% de utilidade pública, 20% financeiro, 10% em cada um dos outros ali e 5% em comunicações e tecnologia. Seria uma empresa em cada. Isso aí não necessariamente é fechado, a gente pode aumentar um pouquinho mais, diminuir um pouquinho no outro, o que a gente entender melhor e gostar mais também, que varia de pessoa para pessoa. Outra opção seria tirar aqueles 2 setores que eu deixei por último, que são comunicação e tecnologia, e assim a gente tem essa distribuição. Mas também a gente não precisa investir em todos aqueles setores. A gente pode estar colocando um percentual nesses 2 setores principais e definir algumas ações daqueles setores. Ou então eu posso ter uma composição ainda mais minimalista, com a quantidade menor ainda de ações. Às vezes eu tenho pouco dinheiro, ou então para quem está começando, e depois eu vou analisando outros setores. Eu posso escolher ali duas empresas de utilidade pública, 2 de financeiro, uma de saúde e uma de... Posso escolher entre materiais básicos, as commodities, entre petróleo, distribuição de gás, distribuição de combustível, biocombustíveis. Eu escolho uma ou 2 empresas desse setor. E foco a minha carteira nesses setores mais perenes, que seria a utilidade pública e financeiro, e escolho mais umas 2 ou 3 ações para compor essa carteira. Assim eu vou ter uma carteira perene que tem uma previsibilidade alta. Hoje, minha posição atual da minha carteira previdenciária, ela está composta majoritariamente por ações. Aproximadamente 70% está investido em ações, 15% fundos imobiliários, tenho ali mais uns 10% em ativos internacionais, divididos entre estoques e ETF, e tem um pouquinho de renda fixa. Dentro dessa parte de ações, eu tenho uma alocação diversificada por setores. Eu tenho uma alocação principal no setor financeiro e de utilidade pública e tenho alocações menores nos outros setores. Ainda dentro desses setores, a gente pode destrinchar um pouquinho mais. A gente tem os subsetores ou segmentos. Dentro do setor financeiro, eu tenho ali bancos
e eu tenho também seguradoras. Ou então, dentro do setor de utilidade pública, eu tenho dividido ali entre energia elétrica e água e saneamento. Após definir quais setores a gente vai investir e definir a quantidade de ações dentro de cada setor e o percentual, a gente vai escolher os ativos. A gente vai fazer uma análise, mas isso aí já é para outro vídeo, que eu posso estar fazendo depois, já deixa aí nos comentários. Escolhido esses ativos, eu vou definir um percentual para cada um. Para isso, eu uso uma planilha para estar me auxiliando. Essa planilha eu defino uma nota para cada ativo. Eu posso criar uma carteira com um percentual igual para todas as ações. Por exemplo, eu vou pôr 10 ações ali, eu vou então ter 10% em cada uma, dentro da parte de ações. Ou eu posso definir pesos para cada uma, de acordo com o nível de risco e potencial de rentabilidade. Então, essa é a maneira certa para a gente estar fazendo uma diversificação entre setores e classe de ativo na bolsa. Mas não necessariamente a gente precisa estar com tudo isso ok para a gente começar a investir. O ideal é a gente começar e depois a gente pode estar fazendo essas adequações, porque se a gente não começa, a gente nunca vai entender completamente. Quando a gente começa, você, por exemplo, você já definiu uma empresa, você já estudou uma empresa e gostou daquela empresa, então comece investindo. Aí depois você vai definir uma classe de ativos para cada uma. Você vai fazer essa diversificação, montar a base dessa carteira. Mas o ideal é começar, porque não adianta de nada você se movimentar demais e não agir. Movimentação sem ação não leva a lugar nenhum. Então, galera, o vídeo de hoje é isso aí. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se ficou, deixa aí nos comentários que eu vou fazer mais vídeos. Vou fazer alguns vídeos na prática também, mostrando isso aí na prática. Apesar de que eu acho que esse vídeo ficou bem prático, mas eu vou fazer mostrando, escolhendo as ações, montando uma carteira na prática. Então, já se inscreve aí para não perder e deixa aí nos comentários se vocês querem que eu faça isso aí. Então, já deixa o like aí para apoiar o nosso canal, já se inscreve e até a próxima.